Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui nesse vídeo aqui para comentar um pouquinho bastidores com o Renato, que é o gestor da Mauá Capital para a parte de fundos de ações. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer bastante novidades e insights, então convido você a ficar até o final para maiores detalhes. Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando aqui mais um programa Vai Fundo. Hoje eu estou com uma participação muito especial aqui do Renato, que ele é o sócio responsável pelos fundos de ações na Mauá Capital. Tudo bem, Renato? Como Tudo vai? bom, Rubro? Pô, obrigado vocês pela presença e oportunidade. A gente está dividindo um pouquinho com vocês o nosso trabalho do dia a dia lá da Mauá. Legal. Bom, já falando da Mauá, pode falar um pouquinho sobre a casa, bastante conhecida aqui no mercado? Claro. A Mauá hoje, assim, é uma das assets independentes mais antigas do Brasil, né? A gente está com quase 14 anos de histórias completadas recentemente esse ano. Estamos com ativos próximos a 6 bilhões e meio de reais e esses ativos estão distribuídos em três estratégias. A gente tem a estratégia macro, que roda já há bastante tempo, tem a estratégia de real estate e tem a estratégia de renda variável, que se reiniciou aí com a minha chegada na Mauá, próximo a uns 2 anos atrás, que a gente, né, assim, a Mauá estava com uma cabeça muito positiva assim, para um cenário de fechamento da taxa de juro, de potencialmente uma melhora, né, de Brasil, melhora de emergentes, e que ia fazer com que essa taxa de juro que hoje está nos patamares, né, que já estão, né, que estão atingindo e talvez tenham cortes subsequentes aí, pudessem atrair um fluxo, né, para a classe de ativo ações, e fizesse com que no mercado de ações tivesse um potencial razoável aí para estar passando a compor a carteira de diversos tipos de investidores, né, pessoas físicas, fundações, etc. Então a gente deu início nisso. Quando foi fundada a Mauá? Curiosidade, você lembra de cabeça? A Mauá foi fundada em 2004. 2004. Acho que o sócio que representa a grande parte o Luiz Figueiredo, né? Luiz Fernando Figueiredo, né, que foi Banco Central, foi um dos fundadores da Gávea. Ele iniciou a Mauá lá atrás e, assim, está lá até hoje, é nosso sócio principal, está no nosso dia a dia, contribui muito com a nossa interação, bate-papo e contatos, assim, uma grande presença, um grande aprendizado, e todo dia a gente ter a oportunidade de ter interação com ele, pra gente é bem... Muito boa, né? Bom, já que você está falando que a casa como um todo, de certa forma, bastante completa, né? A questão macro, enfim, até eu tenho um insight aí de um sócio que teve uma participação no Banco Central. O que a gente pode, enfim, qual que é a cabeça um pouco da Mauá hoje nesse contexto Brasil, enfim, situação bastante difícil, economia como um todo não indo bem, na verdade, a gente agora teve a divulgação do primeiro trimestre, uma retração. Sim. Enfim, o que vocês estão olhando? Existe upside? O que dá para ter uma luz do túnel ou não? Enfim, o que vocês estão pensando? Independente, né, nossa cabeça, assim, independente da volatilidade, né, acho que o Brasil nunca foi uma classe de ativo fácil, né, de operar. Brasil é para poucos, né? Brasil é para poucos. Acho que quem chegou até aqui tem muita resiliência, muito trabalho e tomou muita porrada. Mas acho que nesse ambiente que a gente está hoje, né, a gente teve ali uma eleição, obviamente, conturbada, que acabou coincidindo com né, o Bolsonaro sendo eleito. Os primeiros 2 meses da economia, a economia rodou muito bem, que eu acho que as pessoas estavam muito animadas e colocaram as expectativas lá em cima com relação a PIB, etc. E depois, com toda essa conturbação de Câmara, Congresso, aprovação, as dificuldades, né, de governo, acho que assim, uma mais-valia do nosso governo hoje é que eu, na minha carreira, e acho que até todas as pessoas que estão, pelo menos parte do nosso time, etc., a gente nunca viu uma pré-disponibilidade tão grande de empresários que estão querendo ajudar o país como um todo. Então, assim, o corpo todo ali das pessoas que se cercaram
da presidência são pessoas extremamente competentes nos seus cargos, de renome, e têm uma visão de um Brasil que pode ser muito melhor, e tem tudo para ser muito melhor. Só que quando você vai no dia a dia, você conseguir fazer com que essas profecias se realizem, eles viram que... Teoria é uma coisa, a prática, enfim, já é um pouco mais diferente. O setor público-privado tem um meio de campo meio obscuro ali, que você tem, são jogos que essas pessoas não estavam acostumadas a lidar no dia a dia. Então criou toda essa volatilidade adicional, o que para a gente, pelo menos, né, no nosso mundo de ação, ou renda variável, parte macro, etc., criam algumas oportunidades, né? A Bolsa aí, ela, né, a gente começou o fundo tem uns 17 meses. Você está falando do FIA, né? Fundo FIA, o fundo que eu administro com a minha equipe. Então a gente montou a equipe, a gente tem 5 analistas, mas eu somos 6 pessoas na área, todos obviamente com bastante tempo de mercado aí, todo mundo bem experiente. Começamos super pequeno, já estamos com próximo a 400 milhões de reais na estratégia. A gente já conseguiu rentabilizar o fundo quase 55% de retorno nesse pequeno período de tempo, comprando ações líquidas, né, nomes bons, gerando um alfa bem significante em relação ao Bovespa. E assim, as oportunidades são criadas por oportunidades que são geradas no curto prazo, né? Então acho que assim, muito mais um ambiente de ter paciência, escolher bem os nomes, que você vai ser remunerado por isso. Sim, legal. Uma pergunta, a gente estava falando um pouquinho no lado interno, economia, expectativa, mas uma coisa que eu acabei, enfim, acho que talvez esse é um consenso, talvez que começou a emergir uma preocupação do mercado como um todo. A gente, Brasil como um todo, caminha já períodos muito difíceis já por bastante tempo, diria desde 2014, questões internas, políticas, recessão muito forte. Eu fico preocupado, enfim, talvez não sei se isso você compartilha também, gostaria de perguntar, se talvez agora que a gente está caminhando, talvez para uma solução política, reformas estruturais, a gente não vai entrar num momento de ajuste interno que não vai ser muito bom para o lado externo, no contexto global. Vocês têm alguma opinião assim, de global também como um todo? Quando vocês olham, obviamente você faz FIA local, sim, mas até o Ibovespa como um todo tem uma parte bastante expressiva em empresas exportadoras, né? O que vocês gostam desse tipo de empresa, que tem até uma sensibilidade? A gente viu um período extremamente longo, né, dos mercados lá de fora, onde as taxas de juros de todos os países de todos os países importantes chegaram a níveis estruturalmente muito baixos. Eu acho que o brasileiro, ele é um povo que foi criado assim numa cultura no sentido de taxa de juros privilegiada, porque quem tinha muito dinheiro na conta sempre valeu a pena não correr risco. Sim, né? O pessoal gosta daquele 1% de renda Exato. fixa, né? Tem na cabeça. E acho que assim, o mundo deu uma mudada, obviamente assim, eu não consigo quantificar qual que seria o período, mas ontem o Fed também mandou statements claros que a economia americana pode passar por novos cortes de juros, o que daria uma liquidez ainda para o mundo e manteria relativamente a calma, né? E aí, adicionado a isso, você tem o trade war com a China, você tem agora questões entre México e Estados Unidos. Então, assim, quando a gente acha que vai melhorar, lá fora pode estar criando um empecilho. A parte positiva do Brasil hoje é que, colocando em questão o Bovespa hoje ele é um índice que nunca foi visto a desalavancagem que o Bovespa sofreu, né? Então todas as empresas, salvo pouquíssimas exceções hoje do Bovespa, estão completamente até um nível de endividamento abaixo do ideal. Eles aproveitaram esse fechamento de taxa de juros para colocar dinheiro para dentro da empresa, fazer o trabalho de corte de custo, reperfilar as dívidas e fazer esse trabalho financeiro dentro de cada empresa, de cada setor. O que fez com que o Bovespa esteja a níveis super atraentes, com um crescimento bem razoável hoje, né? A gente vê ali a nossa carteira, ela tem um crescimento de earnings per share, né? Que é o lucro por ação ponderado pelos nomes que a gente tem na nossa carteira hoje, cresce no ano próximo a 35%.
A gente brinca que assim, obviamente a gente vê que a economia está em crise, o PIB não está crescendo, veio de estimativas super altas para quase zero agora para o final do ano. A gente sabe que a reforma da Previdência vai demorar, né? Depois de votado, ainda até entrar esse ânimo na economia, vai ter um tempinho aí. E a economia talvez, a gente viu que existe uma dependência muito grande do setor público para a economia. O privado está indo relativamente bem para alguns setores, mas a gente vê a nossa carteira como e de muitos outros gestores, né? Porque você pega esse Bovespa bem mais limpo, que ela tem um crescimento de lucro por ação bem expressivo ainda para esse ano. Então, quando você olha o preço earnings, né, o preço lucro do Bovespa, e você coloca esse crescimento de lucro por ação implícito para o final do ano, você tem uma compressão grande desse múltiplo, o que faz com que o Bovespa venha a estar muito atrativo e com crescimento, né? Hoje na América Latina, você tem ali acho que 3 países que estão muito bem posicionados, assim, são Brasil, Peru e Colômbia. Esses 3 países, dentro do complexo de América Latina, são onde existe um crescimento. Então, Chile e México, você não vê crescimento, mas o Brasil em específico tem um crescimento apesar de estarmos onde a gente está. Por isso que a gente acha que a área de renda variável ainda tem muito dinheiro a vir para esse produto. Eu acho que já o mercado brasileiro já viu um fluxo razoável de pessoas físicas. Acho que tem até uma mudança cultural, né? Você estava falando que todo mundo, brasileiro como todo, era de maneira privilegiada por uma taxa de juros reais muito elevada que a gente teve por muito tempo. Então acho que de certa forma ele vai ser aos poucos sendo forçado a ampliar, enfim, para produtos que tenham que correr mais risco para ter uma retorno mais elevada, né? Não dá para querer antecipar, né, os fatos, mas eu acho que as pessoas vão cada vez mais ver que as carteiras dela passaram a não rentabilizar mais o quanto rentabilizavam, de estar correndo um risco de renda fixa. Não estou dizendo que todo esse adicional, né, vai vir para o mercado de ações, tem outros produtos, né, mercado de imobiliário, fundos imobiliários, outras estratégias, algumas debêntures, etc. Mas assim, o fato eu acho que a parte de ações e fundos de ações que nem o nosso vão ser cada vez mais considerados na prateleira de produto que o investidor vai ter que considerar para conseguir ter uma rentabilidade um pouco maior da sua carteira. E Renato, estava falando um pouco, você tem alguma estimativa de, por exemplo, Bovespa no final do ano? Vocês têm alguma estimativa? A gente acha que um preço justo para o Bovespa, a gente gosta de olhar a geração de alfa dos nossos nomes da carteira em relação ao Bovespa, né? Mas se você fosse quantificar um valor justo para o Bovespa, a gente deveria estar próximo a 114, 112, 115 mil pontos. Tem mais uns 15, 20% para ganhar ainda esse ano. Passadas as reformas, essas reformas tendo um alcance aí de pelo menos 700, 800, né, trilhões, acho que é um número que agradaria os investidores estrangeiros também, que até agora não participaram muito desse mercado. Eles têm olhado de fora, têm as razões para isso, né, passaram por outras situações no Brasil e talvez até outros países, né, como Argentina e México, onde eles tiveram a eleição de presidentes reformistas, presidentes de direita, o desandar da economia não atendeu eles como a expectativa. Então acho que aqui é um processo natural, mas a hora que você encaminhar a reforma e ela passada, acho que vai dar um pouco de... vai acalmar esses investidores, esse fluxo pode voltar. Hoje o Brasil já foi quase 3% dos fundos de Global Emerging Markets. Sim, hoje a gente está próximo a meio. Então, assim, eu acompanho bastante isso. É um país, assim, a gente virou um mundo isolado, fora do radar de todo estrangeiro, e esse é um fluxo enorme, né? A gente estima lá que poderia vir quase 200 bilhões de reais para a Bolsa, só desses investidores, se a gente voltasse para a média de investimento dos últimos 10 anos, que era próximo a 1,2%, 1,3%. Não estamos nem considerando voltar aos 3%, que já foi um dos picos aí que o Brasil teve. Então, assim, nós, Mauá, como gestores, né, cautelosos, etc., a gente não gosta de fazer dinheiro com a conta dos outros, né, com o dinheiro dos outros. Então, a gente acha que, subsequente a esses investidores estrangeiros, ainda tem o mercado doméstico que pode fazer com que isso venha bastante dinheiro, né? Hoje tem
a gente estima lá que a indústria de fundos, etc., estão beirando os 400 e poucos bilhões, 400 e poucos bilhões, você tem 12% ou 10% que está em renda variável. Essa média era de mais ou menos 17, 20%, só que a indústria cresceu quase que 20% ao ano, né? Acho que talvez até dar um insight também, a gente tem uma categoria de investimento, enfim, que remunera uma forma muito ruim, que é a poupança, né? Sim. E a poupança, se não me engano, nos últimos dados, tinha um estoque de 850 bilhões de reais. É, né? Muito dinheiro. Enfim, não estou falando que tudo isso vai para ações, enfim, para outra classe de ativo, mas pode vazar um pouco certeza, ali. Uma fração disso, ela já vai ser... Já vai beneficiar. Suficiente para assim, até trazer novos nomes, né, para o Bovespa, novas listagens, novos IPOs, você criar um ambiente mercado de capitais mais para o forte. mercado de capitais mais forte, o que eles chamam lá fora de financial deepening, né, que são essas taxas de juro que se comprimiram a valores muito baixos, que a hora que você põe isso junto com a inflação, você praticamente tira o oxigênio da economia, né? Então você está ali com um ambiente que você precisa remunerar o seu capital e botar o dinheiro no risco. Então a gente está lá com esse fundo, o fundo tem ido, assim, por enquanto super bem, a gente procura assim, com o máximo de disciplina, a gente tem que manter os nomes na carteira, então acho que nomes que compõem ali que a gente ainda... Você poderia falar um pouquinho, compartilhar talvez os seus principais nomes assim que você gosta, que já está carregando bastante tempo? A gente tem ali as 5 principais posições do fundo, já estão desde o início, então assim, Magazine Luiza, Rumo Logística, uma empresa de logística, Banco do Brasil e CEMIG. A gente tem outro, obviamente o fundo carrega hoje próximo a 20 posições, né? Então são valores onde essas empresas, as maiores, geralmente elas compõem de 10% a 12% da carteira. Então a gente tem uns 45% nesses nomes em específico e a gente tem outros 16 nomes com posições entre 7% e 3%, que ponderadas elas dão para a gente hoje uma rentabilidade esperada de próximo a 32% da carteira para os próximos 12 meses. Então só pelo lucro esperado que a gente tem por ação da somatória dessas empresas, a gente teria uns 30% ainda para ganhar com a carteira do jeito que está. Obviamente, a gente tem mudanças e as coisas, né, alguns desses nomes chegam em target, a gente tem nosso trabalho de análise que acompanha o dia a dia, então tem empresas que vão saindo, vão sendo diminuídas e dando espaço para outros. O fundo, a gente costuma chamar bastante atenção de Brasil, por ser um ambiente muito difícil e bem volátil, né, a gente tem o fundo um pouco menos de 2 anos, a gente brinca que a gente já passou por 4 mini crises, né, então teve crise dos caminhoneiros, aí teve eleição, depois teve Maia com Bolsonaro, não vai passar reforma, então essa Bovespa ela já movimentou 15% para cima, 15% para baixo, em períodos muito pequenos de tempo, né, em períodos com pouco espaçamento, e aí fez com que diversas ações ali, que a gente considera hoje blue chips do mercado, né, Itaús, Petrobras, mesmo esses nomes que eu mencionei que compõem a carteira, que geraram oportunidade para o investidor ou pessoa física, ou institucional, ou quem está em fundos, de comprar num preço que dava um conforto para essas posições serem carregadas. E hoje até a taxa de dividendos dessas empresas são muito boas, né? Tem muitas empresas aí pagando 3, 4, 5% de yield. E até a própria Petrobras aí voltou a pagar dividendos. Então, assim, sai de uma posição mega alavancada em 2015, enfim, hoje já está pagando um pouco de dividendos, né? Então a gente está cautelosamente bem otimista. A gente acha que, obviamente, não vai tudo de uma vez, né? A gente não vai virar a Suíça de uma hora. Não vai virar a Suíça de maneira alguma, mas assim, para o investidor que tenha paciência, saiba escolher os seus cavalos, seria uma classe de ativo assim que deveria cada vez mais ser olhada assim com lupa e ter uma educação financeira que acho que é o mais importante para todo mundo, né? Acho que se você compra sem saber o que está comprando, a probabilidade de você vender lá embaixo a preços não atrativos e comprar quando a bolsa está subindo, esse é o emocional do investidor pessoa física. Você vende rápido os vencedores e carrega os perdedores por um longo prazo, por um longo período. Behavior finance, né? Exato. Mas eu acho que é muito mais quanto mais educação financeira a gente tiver, mais conforto, né? Até de nós gestores estarmos recebendo, né, dinheiro e alocação dessas pessoas que alocam
né, via Necton agora que o fundo está subindo na plataforma, sejam outros veículos que a gente esteja por aí, mas assim, dá um conforto muito maior para a gente também investir com cabeça de médio e longo prazo e não estar tentando acertar o próximo movimento da semana seguinte. Bom, Renato, eu agradeço aqui muito a sua atenção e participação no nosso programa. Não sei se você tem alguma consideração adicional que gostaria de falar. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? Também a parceria nossa, de estar podendo compor a carteira de vocês. Sim. Espero que assim, as coisas continuem caminhando pelo menos como estamos ou melhor, que acho que já seria um grande passo. Legal, tranquilo. Bom, lembrando que a Mauá Capital, aqui como gestora, está na nossa plataforma também, em especial aqui os fundos administrados pelo Renato, então fica à vontade. Então, só entrar no nosso site, selecionar o fundo, analisar melhor. Também tem o próprio site de vocês, né? Lâmina e todo o material aí de apoio. Então, obrigado, pessoal, mais uma vez aí. Então, até a próxima. Tchau!